Universo Diverso, com Luciana Neri. Mindfulness. Estamos conversando com a professora Sara Barros, ela que é professora da UESB e coordenadora do projeto Positivamente, cuidando da saúde mental dos profissionais da atenção básica. Bom, Sara, você disse que o Mindfulness é como praticar uma atividade física, né? E que você precisa ir fazendo aos poucos. Como é que é isso? E a gente vai estimular a nossa musculatura cerebral através da neuroplasticidade, ou seja, da capacidade que o cérebro tem de se remodelar e formar novas conexões para nos dar a possibilidade de ter respostas positivas para velhos problemas, ao invés de reagirmos no piloto automático. Quem descobriu isso e como aconteceu a comprovação científica? Isso foi observado através da neurociência, por um estudo muito interessante produzido por uma cientista chamada Sara Lazar. Sara Lazar, ela estudou através de ressonância magnética resultados de pacientes que praticavam meditação de atenção plena e os que não praticavam. Ela estudou 2 grupos de pessoas e ela percebeu que a meditação pode sim remodelar o cérebro. Na ressonância, a imagem mostrava das pessoas que praticavam uma redução da amígdala, uma amígdala menor, que é um local como se fosse um gatilho do estresse. Ali naquele lugarzinho, se ele está muito aumentado, significa que a pessoa está muito estressada. O cérebro está recebendo, naquele momento, um estímulo que está produzindo toda uma reação, né, no sistema nervoso dela. Enquanto que uma pessoa que pratica meditação, a amígdala vai estar diminuída. Isso foi observado em ressonância para comprovar a tese que ela tinha de que a meditação pode remodelar o cérebro. E o que o Mindfulness pode fazer pelo nosso cérebro, Sara? Na prática, o Mindfulness fortalece as áreas do cérebro ligadas à atenção, raciocínio, memória, autoconsciência, autorregulação emocional. É como se fosse, a gente imaginasse o nosso cérebro como bilhões de caminhos que são iluminados toda vez que a gente pensa, quando a gente sente alguma coisa, quando a gente faz algo. Quando a gente faz, esses caminhos são iluminados. Se a gente vive no piloto automático, fazendo sempre as mesmas coisas no sentido de viver sob estresse em determinada situação ou relação, por exemplo, essas estradas elas ficam habitualmente muito iluminadas, como se fosse caminho mesmo de roça, onde a gente vê ali o caminho ó marcado. Então esse caminho fica tão marcado que a gente começa a desenvolver um ciclo de resposta. E esse ciclo de resposta, seja preocupação, ansiedade, irritabilidade, ela ilumina determinados caminhos no nosso cérebro, que a gente chama de redes neuronais, mas a prática do Mindfulness é capaz de iluminar outros caminhos para fazer a regulação. Ao invés de a gente viver no piloto automático, a gente vai poder então parar, ter uma pausa para a gente respirar e ter uma resposta, identificar a faísca, né, antes da explosão. É a gente pensar se a gente vai reagir, que é o piloto automático, ou se a gente vai parar e dar uma resposta adequada para aquela situação que a gente está vivendo. A gente vai falar sobre algumas ideias distorcidas ligadas a essa prática, como, por exemplo, de que o Mindfulness esvazia a mente. Isso não é verdade. Mindfulness se trata de você focar através de exercícios a sua atenção no momento presente. Você não vai deixar de pensar no momento que está praticando o Mindfulness, mas você vai desenvolver uma habilidade de trazer o seu pensamento para aquilo que você quer pensar naquele momento e não ficar seguindo todo o pensamento que passa na sua mente, que muitas vezes, quando estamos sob estresse, ficam acelerados. E isso que atrapalha o foco, a memória. Então, por isso que o Mindfulness ajuda a melhorar foco e memória. Também um outro mito
é de que para você fazer mindfulness, você precisa se sentar em posição de lótus, que é aquela posição de pernas cruzadas. Não é verdade. Você pode ficar numa posição sentado, normal, numa cadeira, e fazer prática de meditação, de atenção plena. Também não é uma técnica de relaxamento. O mindfulness é uma técnica de ampliar o nosso foco no aqui e no agora, no momento presente. Mas muita gente que está nos ouvindo pode pensar assim, eu não tenho tempo, eu até gostaria, mas não tenho tempo. Você não precisa de muito tempo. Quando a gente incorpora o mindfulness no nosso cotidiano, a gente faz o mindfulness em atividades rotineiras e podemos sim separar um momento para fazer práticas guiadas com áudios em que a gente vai trabalhar determinadas habilidades do mindfulness, como a autocompaixão, por exemplo. O mindfulness é uma religião, Sara? Ele não se trata de uma religião. Qualquer pessoa de qualquer religião pode praticar o mindfulness, porque ele não é uma prática da religião budista. O mindfulness hoje é uma prática de meditação de atenção plena trazida para a medicina como algo positivo e potente para melhorar a qualidade de vida da pessoa, melhorar a relação dela com o estresse, com a dor, enfim, potencializar os tratamentos em saúde mental, como terapia e às vezes atividades, terapêuticas ou medicamentosas, quando a pessoa está em acompanhamento com o psiquiatra, por exemplo. Ajuda muito. Isso garante que quem pratica o mindfulness fica assim, uma pessoa zen, tranquila para sempre? Não quer dizer que você ficará zen o tempo todo. Também é outro mito, que a pessoa vai ficar zen, vai ficar com cara assim de paisagem, como a gente fala. Não é. Jamais vai se irritar, que vai achar tudo bom, tudo lindo, tudo cor-de-rosa. Isso não é verdade. O mindfulness nos ajuda a desenvolver a habilidade da aceitação radical. Aceitar significa você ver a situação do jeito que é, nem mais nem menos. E isso vai nos ajudar a desenvolver, ter exercícios para isso, nos ajudar a desenvolver a resiliência, o controle emocional diante de situações que a gente também não acha muito legal, que a gente não gosta. Mas existe alguma situação em que ele não pode ser praticado? O mindfulness não é recomendado quando a pessoa está em surto psicótico, porque isso pode piorar os sintomas da psicose, e também não é recomendado para pessoas que estão em uso de substâncias psicoativas, em uso de drogas, por exemplo, que altera a percepção da pessoa. Então, nesses casos, não é indicado a prática do mindfulness. Só nesses casos, a partir daí, ele é recomendado em todas as situações? Em outras situações, o mindfulness ele é indicado para melhorar a relação da pessoa com o problema que ela está vivendo, talvez uma depressão ou transtorno de ansiedade, e isso vai ser avaliado pelo profissional de saúde mental para que seja feita a prática adequada para aquela pessoa. Sara, como desenvolver as práticas do mindfulness? As práticas do mindfulness, elas podem ser desenvolvidas através de exercícios baseados em âncoras, que a gente chama. Essas âncoras podem ser como, por exemplo, a respiração, o escaneamento corporal. Escaneamento corporal, gente, é você ir colocando a atenção em cada parte do seu corpo. Isso faz com que você fique mais presente. Pode ser dos pés à cabeça ou da cabeça aos pés. Onde é que nós podemos ter acesso a essas práticas do mindfulness, Sara? Essas práticas a gente desenvolve durante o curso introdutório de mindfulness que a gente realiza no projeto de extensão da UESB, junto com a ProEx. Esse projeto, ele traz atividade teórica e atividades práticas. E a gente pode, então, fazer juntos esses exercícios que a gente chama de formais e informais. Os formais são aqueles que a gente guia através de áudio e orienta a pessoa passo a passo através de áudios. E os informais, aqueles que a gente realiza através de práticas rotineiras do dia a dia, que também a gente orienta em como focar a nossa atenção no momento presente, aqui e
agora. E como o Mindfulness atua sobre o nosso pensamento e as nossas emoções, Sara? Nossa experiência humana, ela se baseia na interpretação que o nosso cérebro para aquele fato. Essa interpretação, ela vai produzir um evento mental que a gente chama de pensamento. Esse pensamento são as nossas ideias, nossos devaneios, às vezes pensamentos de preocupação, por exemplo. E outra coisa é que nessa experiência humana, esses pensamentos, eles vão produzir emoções que vão estar ligados a ele. Tanto o pensamento como as emoções, eles têm um componente do presente, do passado e do futuro. E como é que o passado influencia? Muitas vezes a gente reedita a emoção que a gente viveu de um acontecimento no passado. E aí a gente pode estar reeditando raiva, vivendo novamente uma dor muito grande, de abandono, de um sofrimento que nos causou. E essas emoções vão produzir sensações no nosso corpo, naquele momento que a gente estiver revivendo, que pode ser uma sensação de aperto no peito, taquicardia, ou quando a gente está tendo um pensamento, né, de algo que nos traz gratidão, por exemplo, a gente vai ter uma emoção que vai ser a gratidão, né, algo que a gente é grato, a gente tem uma emoção que é a gratidão, e a gente vai ter como sensação no nosso corpo, em algum momento a gente vai sentir, às vezes um calor, às vezes uma sensação de bem-estar, quando a gente se lembra daquilo pelo qual somos gratos. E quais são as habilidades trabalhadas no Mindfulness, Sara? Ele trabalha com a gratidão nas suas práticas, com a autocompaixão, com a autogentileza, o autoamor, o não julgamento, a aceitação. Muito obrigada, Sara.